Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil com o nosso AgroB. Hoje estamos falando sobre a criação do manga larga marchador. Estamos falando também do Catuni, estamos entendendo a história. Estou recebendo os dois irmãos aqui, o Dalton Colares Moreira, criador do manga larga marchador, criador de manga larga marchador, assim como o Dario Colares Moreira. Dalton, uma dúvida que a gente estava no intervalo aqui, né? O manga larga marchador, ele começa, tem o seu início ali no sul. E ele tem essa experiência toda que a gente teve com o avô de vocês e toda o caminho, na verdade, ele vem para o Catuni, o avô de vocês, mas o caminho que os portugueses fizeram e tudo mais, aí ele foi encontrando outras regiões. Ele se adapta, tem um registro de adaptação melhor em determinada região para essa raça? Olha, Fabiano, a adaptação é igual. O que existia era uma diferença de tipo de animal. Uhum. Os animais que chegaram no norte de Minas, e eu lembro na minha infância, muitos animais, às vezes no mercado, Montes Claros tinha um mercado que era muito frequentado por cavalo. E trazia-se a produção toda para ser vendida e as tropas chegavam a cavalo. Os cavalos eram cavalos pequenos e de marcha picada. Era muito comum o cavalo de marcha picada. E já aqui no sul de Minas, os cavalos foram formados com a marcha batida, cômoda, e os animais eram um pouco mais fortes. Isso descendente dessa tropa da codelaria de Carmo do Cachoeiro, que foi a primeira codelaria que trouxeram, que o Dom Pedro trouxe os grandes animais que vieram de Portugal. Mas acontece que a associação ficou com o livro aberto até 1982. Então, nesse período de 49 a 82, todo o Brasil, essa tropa que estava desenvolvida no Nordeste do Brasil, Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo, essas éguas entraram no estúdio book do manga larga marchador, e hoje o manga larga marchador representa todo esse universo de cavalos que veio nesses pontos desde o início do descobrimento do Brasil. É muito importante a gente sempre chamar a atenção para a qualidade e o padrão da raça que foi estabelecido por esses animais do João Francisco Junqueira, que foi esse primeiro que recebeu essa sesmaria da fazenda Campo Alegre. E daí descende o Favacho. O Catuni teve esse primeiro cavalo registrado, que foi o Favacho Pé da Estanho, vindo dessa fazenda, e meu avô comprava éguas que vinha do sul de Minas através de um vendedor que era Zé Gabriel. O Zé Gabriel era comerciante de cavalo, e ele tem uma história interessante, porque existe uma linhagem muito importante do manga larga marchador, que é a linhagem Abaíba. E ele dizia que o meu avô gostava de comprar éguas, e o seu Eurico, dono da Abaíba, gostava de comprar potas. Então, ele dizia que eram os melhores dois compradores que ele tinha, porque ele já comprava uma tropa no sul de Minas, e aí ele via que as éguas ele ia mandar para o norte de Minas e as potas ele ia mandar para Leopoldina, que era para o seu Eurico. Então, isso é um dos fatos interessantes da criação. Já encontrou ali no caminho duas demandas importantes. Duas demandas, isso foi muito interessante. E quando foi feito o registro do manga larga marchador, meu avô tinha em torno de 200 éguas, um pouco mais. Ele fazia muito comércio de animais com o sul da Bahia. E ele chamou um sobrinho dele, coincidentemente, foi um dos fundadores da associação como técnico. Ele era veterinário do Ministério, e ele comunicou com meu avô falando da criação da associação que ia iniciar, e meu avô prontamente falou que queria participar dessa associação. Ele, inclusive, veio a ser o segundo vice-presidente da associação. E aí ele botou as éguas todas para o Antônio Brandão e para o Humberto Canabrava, para eles escolherem as éguas que se adaptavam àquele padrão que estava sendo criado. Porque na época criava-se cavalo bom, cavalo de montar, cavalo que prestasse serviço. E eles escolheram nessas 200 éguas uma tropa que foi o início do Catuni. Então, essas éguas eram as éguas que correspondiam ao padrão do sul de Minas, e provavelmente muitas dessas éguas era essa tropa trazida pelo Zé Gabriel.
Ô, gente, vou pedir aqui para a gente colocar aquela imagem do cavalo, primeiro vídeo que a gente rodou, mas sem o áudio, ou o áudio mais baixo, só para a gente continuar contando aqui uma história interessante com o Dario, sobre agora a questão financeira. Ver esse cavalo bonito desse jeito, correndo desse jeito, dá muito trabalho para criar, né? Com certeza, o custo de criação de cavalo no mundo inteiro é caro. Mas esse cavalo, que é um cavalo muito adaptado, um cavalo rústico, especialmente na região nossa, nós falamos lá, nós criamos um cavalo de capim. É um cavalo que é criado na seleção natural dele no pasto. Nós só suplementamos ele quando nasce o potrinho e depois ele é criado totalmente a pasto. É uma região de terras muito férteis, onde é que a gente pode criar esse cavalo com um custo mais barato. Evidentemente, quando você parte para competir, aí você já entra num outro estágio, que você compete com todo o criador do Brasil. Então aí você tem toda uma logística, um manejo, a questão da alimentação, a mão de obra especializada, e realmente hoje cada vez mais o mercado é mais competitivo e se tornou um pouco mais caro você competir nas exposições, especialmente nas exposições brasileiras da raça. Agora a criação em si do animal é uma criação bem acessível. Hoje, nós, por exemplo, no entorno da nossa cidade, lá tem 5 mil pessoas que criam cavalo, que montam cavalos, quer dizer, tem um cavalo numa baia alugado, tem numa fazenda. Então, isso é mostrar que o cavalo tem essa viabilidade, né? Agora, tem um dado aqui que eu tive que colocar aqui no nosso papo. Que um único manga larga pode sair por 15 milhões de reais. É verdade. Valioso, hein? A genética também tem preço muito grande no mundo inteiro. Não são famílias que selecionam aqueles animais, quer dizer, que a genética de cavalo, de porco, de gado, de galinha, tudo sempre custou muito. E no manga larga machador, hoje a raça oficial do Brasil é o manga larga machador. Foi instituído, quer dizer, no governo Dilma, a raça oficial do Brasil é o manga larga machador. E é o maior rebanho do Brasil também. E produz a maior exposição da América Latina. Então, tudo isso cria um ambiente favorável para que esse cavalo se valorize. E hoje os animais eles são vendidos como empresa. Você vende, às vezes, um garanhão, você vende um percentual pequeno dele. Hoje é comum você vender 2,5% de um cavalo, 5% de um cavalo. E aí, quando você multiplica, né, pelo valor do cavalo todo, fica realmente um preço exorbitante. E ele se paga através das coberturas, hoje com a tecnologia de transferência de embrião, de inseminação artificial, naturalmente, e com vários parceiros, né? Quer dizer, o cavalo hoje tem, às vezes, 10, 20 donos, né? Esse que chega no valor de 15 milhões, ele repartido em outras funções, por exemplo, a procriação, ele tem o quê? O valor dele acaba sendo impagável, de tão valioso que ele é. Não vale nem a pena vender 15 milhões de 15 milhões. Porque esses cavalos hoje, desse valor, você tem cotas de cada cavalo desse. Você fica com direito, por exemplo, a 10, a 15, a 20 coberturas anuais, né? E são coberturas que são disputadas no mercado. Não são animais que produzem animais campeões em pista, campeões nacionais, né? Matrizes de excelência. Então são esses animais que fazem a diferença na criação. A grande obsessão do criador é fazer melhoramento genético, é produzir uma potra melhor do que a mãe, é produzir um cavalo melhor do que o pai. Essa é a obsessão, quer dizer, você continuar melhorando geneticamente o seu rebanho. Então esses animais diferenciados, quer seja uma matriz ou um garanhão, eles têm esse valor porque eles multiplicam a qualidade, né? Algo interessante também é que quando eu chamo aqui de cadeia produtiva, que é todo mundo que está em volta ali, quanta gente que trabalha para isso acontecer, né? Um de vocês é médico veterinário, vocês, o Dalton. Então, assim, já foi para a medicina veterinária, porque é uma das áreas, né? É o administrador que também está ali na área, ou seja, é um mercado e tanto. Agora, como esse mercado ele acontece na prática, o maior percentual é de apresentação, é de exposição? Eu estou participando um pouco dessa conversa anterior, do preço do cavalo e do preço de criar cavalo. Eu diria que criar cavalo é barato. Agora, criar cavalo para competição, aí você necessita de investimento muito grande. Uma coisa é uma coisa, outra coisa bem diferente. Então, você pode se tornar um criador de cavalo com um investimento baixíssimo. Não é? Compra éguas bem razoáveis e cria em casa a pasto, como nós fazemos, e
E o dia que você vai levar para competir, aí você tem que entrar no nível de preparação que pessoas que estão gastando muito estão fazendo. Então, aí muda a coisa. Agora, o mercado, o que existe em volta do cavalo é uma imensidão. Existe um trabalho feito pela CNA que mostra que, comparando a equinocultura, o mercado da equinocultura, com o mercado automobilístico, uma vez que o número de funcionários em volta daquela atividade é tão grande quanto a do automobilismo, né? Agora, pegando um pouco dessa questão toda envolvendo o financeiro, né? A questão toda da exposição e tudo mais, se preparar, né? O senhor falou que tem 5 mil produtores ali na região, né? Produtores, Usuários, criadores, usuários, né? Criadores e tal. Quando a gente pensa nesses 5 mil, não são 5 mil de competição, né? Não, não. Toma de competidor já dá uma diminuída muito grande. A grande demanda é pelo usuário do cavalo. E essa é a grande aspiração de quem produz. É o cavalo ser consumido pelo cidadão comum. Como você ter uma bicicleta, uma motocicleta, você vai ter um cavalo para você se exercitar, para você se interagir, que é diferente de você estar andando numa bicicleta ou numa motocicleta. O cavalo, você faz um conjunto com o cavalo, é uma terapia, é uma coisa muito bacana. Então, quer dizer, o grande objetivo da gente é dar vazão à tropa, atingindo esse cidadão comum. Porque esse mercado de animais no valor que nós estamos falando é um nicho de mercado, não é? É aquela ponta da ponta que você produz, né? E isso é no mundo inteiro, não é só no manga larga machador, não. Esse animal de exceção, existe uma obsessão pela procura dele. Mas a grande maioria que se produz são animais médios, animais que têm que exercer a função deles com excelência, né? Que é a marcha, é o temperamento de sela, não é? É um bom galope, um cavalo que você possa trabalhar com criança, né? Com adultos. Então, quer dizer, esse é o grande objetivo, quer dizer, a gente cada vez mais popularizar o uso do cavalo, quer dizer, exercitar essa questão da equitação, né? Da interação no ambiente. Para aproveitar a audiência rotativa da televisão, a gente podia mostrar também as imagens, as fotos, enquanto a gente conversa mais sobre o Catuni aqui. Turma que chegou agora, estamos falando aqui sobre o manga larga machador, estamos falando sobre o Catuni. E quantos anos vive o manga larga machador? Olha, o cavalo, ele vive até 30 anos por aí produtivo. Produtivo. Né? As éguas até 22 a 25 anos também parindo. As éguas melhores hoje a gente já, a partir de 12 anos, já começa a fazer transferência de embrião para ter mais produtos dela e desgastar menos essas éguas, né? Mas é até essa idade. Então tem uma vida longa, né? Se comparada longa. Cavalos de competição chegam a 15 anos competindo muito bem em provas de enduro. Tem um caso de uns 20 anos atrás, um cavalo campeão mundial de enduro tinha 17 anos de idade. Então um cavalo muito bem preparado, muito bem condicionado e já uma idade avançada, porque 17 anos já não é tão jovem. O cavalo, a idade tipo madura... Tipo jogador de futebol, tem a idade que tá brilhando, né? Exato. A idade ideal do cavalo é de 7 a 12 anos, é a idade mais produtiva do cavalo. Não é? Aí a coisa fica mais... Gente, e a pandemia, de certa forma, diminuiu um pouco as exposições, né? A gente teve aí alguns eventos adiados, isso atrapalhou a criação do manga larga machador? Atrapalhou o mercado de vocês? Muito. A pandemia, de maneira geral, ele criou uma nova cultura em todos os segmentos da sociedade, né? E no cavalo não foi diferente, que passaram de não realizar exposições. Por um outro lado, esses eventos presenciais foram suprimidos, mas houve uma potencialização dos leilões virtuais, dos eventos virtuais. E hoje, quer dizer, o comprador, ele estuda muito para fazer uma compra. Mesmo ele não sendo um expert, ele tem informações na internet, né? Na rede social. Então, isso também ajudou, de uma outra forma, a incrementar. Foi uma saída que se encontraram, esse ambiente virtual, para que o cavalo conquistasse, continuasse mantendo ativo no mercado. Agora, o grande palco de valorização dos cavalos é realmente as exposições.
E essa falta da exposição, que você premia um cavalo, cada vez que um cavalo ganha um campeonato, ele fica mais valorizado, ele fica mais em evidência, né? E esse foi a perca da pandemia com relação ao mercado. Buscou o caminho, mas agora, retomando, tendo agora os eventos, a pandemia do pandemônio, se Deus quiser, vai acabar, e agora já tem até o evento Manga Larga Marchador, está previsto, está marcado, né, para março. E a expectativa agora é de que grandes eventos voltem a acontecer. Isso dá uma efervescência aí, né? Sem dúvida que isso aí já está aquecendo, o mercado já aqueceu, a procura já aumentou, porque o cavalo, todo mundo gosta de mostrar o seu animal bem tratado, bonito, e os eventos fazem com que exista maior procura. E a gente tem notado, nos leilões já aumentaram os preços dos animais, e a procura dos animais de qualidade também está imensa. Então a gente acha que deve esse ano melhorar muito o mercado de cavalo. Uma curiosidade, a raça mais conhecida de cavalo conhecido no Brasil é o Pangaré. Todo mundo fala, aquele Pangaré e tudo mais. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Mas tem uma história do Pangaré aí pra gente? O Pangaré é exatamente aquele cavalo que chegou nas capitanias hereditárias e disseminou no país inteiro e não tinha seleção. Esses cavalos eram vindo da Península Ibérica, era a soma do cavalo Sorraio, que é um cavalo de trabalho de Portugal, o Caturrano, que é um cavalo também um pouco menor, da Espanha, o Berbere, que veio da África do norte da África, e esses cavalos vieram como cavalos comuns para cá. E mal cruzados, eles fizeram um cavalo de menor estampa. Então, esse é o Pangaré. Essa é a história do Pangaré, porque toda vez você já viu quando alguém, você dá uma navalhada no trânsito, o cara te chama de Pangaré, não chama de Manga Larga Marchador, até porque é grande, né? Chama de Pangaré. E aí, ô seu cavalo, e ele fala, Pangaré, isso já foi direto para... Deprecia. Deprecia. Para fecharmos, a expectativa de mercado com essas exposições, a gente fez essa coisa do Pangaré, porque ele conta as histórias que é legal, né? A gente entra na história, eu falei, eu quero aproveitar essa história do Pangaré. Pra gente fechar, a expectativa de 2022, lógico, melhor do que 2021, 2020, apesar ali desse pormenor de ter os leilões, os eventos são fortes do Manga Larga Marchador, né? Com certeza, acabou de assumir agora a presidência da Associação Brasileira dos Criadores do Manga Larga Marchador, a doutora Cristiana Gutierrez, que está com uma equipe muito boa e está com um projeto de mercado muito bom, de incentivar as cavalgadas, as provas funcionais, popularizar cada vez mais o cavalo. E com isso, a gente sabe que vai dar uma visibilidade maior, o mercado cresce naturalmente e a economia, segundo apesar de termos pessimistas com relação à economia brasileira, há boas perspectivas para o crescimento do Brasil nesses próximos tempos. E eu acho que assim, o Manga Larga com certeza vai avançar, vai ocupar seu espaço, vai consolidar e esse ano vai ser um ano melhor para o cavalo. Dario, eu aproveito para te agradecer, viu, a presença aqui no programa, muito obrigado e foi um mágico aqui a gente poder discutir isso também. Dalton, foi muito bom ter vocês dois aqui para a gente falar um pouco de tudo e deu tempo pra gente contar a história. Eu tava com medo danado de não dar tempo, porque programa de televisão tem intervalo, tem correria. Mas falta certo. Muita história ainda. Falta história, falta. Sei que falta, mas deu pra gente dar uma resumida boa, dar um gostinho bom pro pessoal. Mas é bom que a gente conta isso numa próxima. Isso. Maravilha. Obrigado, gente. Vai ser um prazer. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Ficamos à disposição de vocês. O papo foi muito agradável. Estamos sempre disponíveis para falar do Manga Larga Marchador. Bacana. Conversei, portanto, com o Dalton Colares Moreira e Dario Colares Moreira, irmãos e criadores de Manga Larga Marchador. E o programa AgroB vai ficando por aqui. Você continua no canal Viver Brasil com muita coisa positiva. E amanhã tem mais do nosso jeito diferente de falar de agronegócio, de agropecuária, de agricultura. Até amanhã.